A participação do ministro Ricardo Lewandowski na conferência de ontem do LIDE. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, inclusive com a participação da ministra Simone Tebet. 9h11. Repita. 9h11. Bom, a Organização Mundial da Saúde decidiu manter o nível máximo de alerta para a pandemia da Covid-19, exatamente 3 anos depois de ter declarado a doença como urgência de saúde pública internacional. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora, muito gentilmente nos atende o infectologista, Dr. Marcelo Neubauer. Tudo bom, doutor? Bom domingo, bem-vindo. Bom dia a todos. Como vai? Bom dia também. Tudo bem por aqui? Doutor, por que manter esse alerta máximo? Não estamos avançando no combate à doença? Estamos avançando. Se você olhar os números mais recentes, realmente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como no mundo, parece que os números estão se reduzindo. Entretanto, nós estamos tendo a seguinte situação: a cobertura vacinal também diminuiu muito. Então, na possibilidade da emergência de uma nova cepa, a gente tem um risco muito grande de ter um aumento dos casos graves por falta de cobertura vacinal. Então, esse alerta da OMS faz todo sentido. Zé Maria. Perfeito, muito bom dia, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o que há de novidade de quando nós tomamos conhecimento desse vírus terrível, né, e dessa pandemia, de lá até agora? O que o senhor pode dizer assim, olha, houve novidades e progressos? Houve novidades e progressos. A gente atualmente já tem alguns medicamentos com alguma eficácia em casos selecionados. A vacina melhorou muito. Agora a chegada da vacina, principalmente a vacina dupla, que está chegando agora nessa próxima campanha, ela é muito eficiente. Entretanto, não adianta a gente ter esses progressos se as pessoas não vão atrás da prevenção. Então, como se trata de um vírus extremamente contagioso, o risco de haver um escape e um novo surto de proporções muito grandes, como nós tivemos há um ano atrás, é muito grande. Só que um ano atrás a cobertura vacinal estava bem melhor. Então nós tivemos muitos casos, com poucos casos graves, e houve uma inversão daquela curva entre casos graves e mortalidade do que a gente tinha visto no começo da pandemia, quando a gente teve muitos casos graves por falta de vacina. Então o risco, e a gente observou um ligeiro aumento do número de internações, apesar da gente não ver um aumento do número de casos. A gente tem visto mais casos que estão precisando de admissão. Eu tenho observado números de cobertura vacinal, os números infelizmente são preocupantes. O doutor, o senhor falou da vacina bivalente, né? O senhor defende que assim que essas vacinas chegarem, todos sejam vacinados ou haja apenas a prioridade em relação aos grupos de risco, as pessoas mais velhas? Porque as pessoas que, por exemplo, estão com quatro doses, essas pessoas já se vacinaram há algum tempo, né? Então, o senhor acha que todo mundo deveria tomar essa vacina bivalente a partir de já? Sim, o problema é o seguinte: a gente tem uma questão logística. Vacinar 230 milhões de pessoas de uma vez só, mesmo na quantidade de vacinas e mesmo na disponibilidade de fazer a aplicação das unidades de saúde, isso fica muito complicado. Então há que se ter uma prioridade. Mas, na minha opinião, só não deve se vacinar quem tem alguma contraindicação absoluta a alguma das vacinas. Por quê? Porque a hora que eu vacino toda a população, eu reduzo a circulação de vírus, eu diminuo a ocorrência de casos graves e eu protejo, por diminuir a circulação do vírus, aquelas pessoas que não podem se vacinar por alguma contraindicação de saúde, que são muito poucas, diga-se de passagem. E, doutor, agora há pouco o senhor sugeriu a possibilidade do surgimento de uma nova cepa aqui no Brasil. Qual a probabilidade? Olha, esse vírus ele tem uma capacidade mutagênica muito grande, e não é só Brasil, é mundo, tá? E com a retomada das viagens internacionais, com a retomada do comércio internacional, uma cepa que surge em qualquer lugar, ela pode rapidamente se espalhar por outros países. E esse é um vírus extremamente mutagênico, então ele cria novas cepas com muita facilidade. Zé? Doutor, eu gostaria que o senhor me explicasse. Eu pesquisei muito sobre vacina, até por atividades anteriores. Eu trabalhei muito com essa pesquisa de vacinas, desde lá da origem da vacina, que veio da vaca, né? Era um tipo de doença, era uma imunização cruzada, né? Que acontecia com a primeira vacina.
E Sim. a gente aprendeu que trata-se de um vírus modificado, né, inerte, ou um pedaço do vírus, para ensinar o corpo a se defender do tal vírus, né? Eu ia dizer a varíola, que era a varíola bovina, que era mais leve, e foi usada a varíola bovina num garoto, né? E acabou imunizando. Mas o que eu não compreendo é o seguinte: se já existe a imunidade de rebanho, ou seja, eu acho que hoje todo mundo, 100%, eu acho, já teve contato com esse vírus. Não posso crer que alguém não tenha contato. Ou ele desenvolveu ou não. Isso não seria suficiente para barrar o vírus e mais eficiente do que a vacina? Olha, uma questão que é muito importante se dizer: organismos diferentes, eles têm capacidades imunizantes diferentes. Eu tenho um livro de clínica médica da época que eu estudava na minha graduação, que no capítulo de doenças respiratórias, eles dividiam os vírus causadores nos vírus que eles promovem uma imunidade mais perene e nos vírus que não promovem uma imunidade perene. O primeiro vírus dessa lista dos vírus que não promovem uma imunidade perene é o coronavírus. Livro de Medicina Interna do CESP, está escrito isso. Então, do mesmo jeito que o vírus não promove uma imunidade perene, a vacina também não vai promover, porque a vacina não deixa de ser um pedaço do vírus. Seja via RNA, seja uma partícula inativada, seja uma proteína do vírus. Então, o que deve acontecer com a Covid-19 é mais ou menos o que acontece com a gripe. A gente vai ter que fazer vacinação periódica, provavelmente por muito tempo. Então, é assim, o fato de campanhas novas, anuais ou semestrais, a gente tem a vacina da gripe, que a gente precisa fazer isso, a gente tem a vacina do tétano, que todos os adultos precisam repetir a cada 10 anos, porque senão perde imunidade, num ferimento pode fazer um tétano. Algumas outras vacinas, elas têm uma perenidade maior, mas do mesmo jeito nós temos vacinas cujo objetivo não é curar, não é prevenir a doença, mas prevenir as formas graves, como, por exemplo, a vacina da tuberculose. A vacina da tuberculose, que é praticamente a primeira vacina feita pelo bebê, normal, às vezes ainda na maternidade, ela protege a criança contra as formas graves da tuberculose da infância, mas ela não protege contra adquirir tuberculose. É o mesmo princípio do tratamento da vacina do coronavírus. Eu não espero uma vacina ou uma cepa que dê uma imunidade perene. Por quê? Porque não é uma característica desse vírus. Entendi. Agora, doutor, falando sobre as cepas, sobre as variantes, na literatura médica, os relatos são que sempre as derivações acabam sendo mais fracas do que o próprio vírus, ou seja, há talvez uma forma mais agressiva de se transmitir a doença, mas não que seja necessariamente uma doença mais agressiva. E é verdade que o vírus hoje, se antigamente era mais uma gripe, hoje é mais um resfriado ou não necessariamente? Olha, hoje é muito difícil a gente dizer o que foi novas mutações que são menos agressivas, ou que é o efeito de uma vacinação de ampla escala que foi feita. Porque se a gente for considerar, por exemplo, a população brasileira, a gente vê que uma boa parte da parcela, pelo menos as 2 primeiras doses tiveram. Aí, quando a partir da 3ª dose, a gente vê que a taxa de cobertura vacinal está caindo. Mas o que a gente tem observado que, a despeito de terem alguns casos graves em indivíduos vacinados, sim, isso pode acontecer, nenhuma vacina tem uma efetividade de 100%, mas a grande maioria dos pacientes que a gente vê em situação grave, seja aquele paciente que vai por uma terapia intensiva, seja aquele paciente que tem aqueles sintomas crônicos pós-Covid, a maioria desses pacientes são pacientes com cobertura vacinal ruim. Isso a gente tem visto. Ainda acontece isso. E ainda é muito cedo para a gente... Essa epidemia tem sido muito difícil de fazer exercícios de futurologia. Mas a tendência, sim, é que com o passar do tempo, novas cepas tendam a ser mais atenuadas. Mas nada impede que numa mutação extremamente específica apareça uma cepa que seja muito agressiva. Isso não há como a gente prever. E por que a vacinação infantil é importante, doutor? Crianças também têm se contaminado ou, infelizmente, até morrido por coronavírus?
Sim, a gente tem visto crianças com quadros graves, menos do que adultos, mas temos visto os casos graves. A gente tem visto crianças com formas sequelares, principalmente formas cardiológicas sequelares, e além de tudo, as crianças, pela própria dinâmica de vida, elas se aglomeram mais. Elas estão juntas na escola, elas têm menos, principalmente as crianças menores, elas não conseguem ter aquele cuidado que nós adultos, quando estamos num lugar com mais gente, temos. Então, a criança ela é mais indisciplinada com o uso da máscara, ela lava menos a mão. Então, a cobertura vacinal da criança é muito importante. Zé Maria, mais uma questão, Zé? Sim, é sobre esse questionamento aí, a vacina, né? Alguns setores levantam a possibilidade de desenvolvimento de problemas cardíacos e tal com a vacina. O senhor descarta essa possibilidade? Eu vejo notícias, inclusive, de um novo grupo de não vacinados, que seriam uma espécie de seres humanos à parte. O senhor descarta essa possibilidade de efeitos adversos com a vacina? Como qualquer medicamento, não existe medicamento que seja isento de eventos adversos. Até água com sal, até soro fisiológico pode provocar eventos adversos no paciente. Com a vacina não deveria ser diferente. As vacinas, por definição, elas dão eventos adversos porque elas mexem com o sistema imunitário. Existe sim descrições de casos de problemas cardíacos com as vacinas, existem, não vamos tampar o sol com a peneira, mas existem muito mais casos de cardiopatia provocada pelo vírus. Ô doutor, e claro, aqui a nossa função também é prestar serviço. Imagina uma pessoa que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, tomou 2 ou 3 doses, só poderia já ter tomado uma 4ª dose. Essa pessoa, ela deve esperar essa nova vacina bivalente ou ela já deve realmente tomar a 4ª dose, mesmo que seja uma vacina, entre aspas, defasada, né? Olha, se não me falha a memória, o pré-requisito para tomar a vacina bivalente é ter tomado pelo menos 3 doses. Exato. Quem tomou pelo menos 3 doses pode tomar direto a bivalente. Quem tomou só 2 precisa fazer uma 3ª dose de reforço, aguarda um tempo para fazer a vacina bivalente. Quem já tem 4 doses faz a bivalente e está assunto encerrado. Que ótimo. Muito obrigada pela participação. A gente conversou aqui no Jornal da Manhã com o Dr. Marcelo Neubauer, infectologista. Obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Ótimo domingo. Até uma próxima e espero que em breve, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e tenham a todos um bom domingo. Bom, girando